Quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós aceitamos os ensinos de Jesus, nós aceitamos também um pacote de ordenanças de Cristo. Nós aceitamos também nos sujeitarmos àquilo que Cristo ensinou. Essa é a lei de Cristo, que não exclui os princípios do Antigo Testamento, que não exclui o caráter perfeito de Deus expresso no Antigo Testamento, mas assume outros contornos à luz da nova aliança. Se os irmãos olharem em 1 Coríntios, capítulo 9, os irmãos verão isso. Vejam aí essa expressão, lei de Cristo, sendo apresentada pelo apóstolo Paulo em duas ocasiões. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21. Paulo está falando aí sobre o uso que ele faz da sua liberdade, e ele fala que, sendo livre, ele se fez escravo de todos para tentar ganhar o maior número possível. E isso, é claro, não significa que Paulo virou pichador para conquistar os pichadores, que Paulo virou do MST para conquistar a galera do MST, não é isso. Quando eu falo isso daqui, é que Paulo, naquelas questões que não são morais, naquelas questões que não são éticas, Paulo abriu mão da sua liberdade para ter algum ponto de contato ali com as outras pessoas. E ele diz no versículo 21, 1 Coríntios 9, 21, ele diz assim: aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Paulo fala, eu estou debaixo da lei de Deus, eu estou debaixo da lei de Cristo. Se os irmãos olharem Gálatas capítulo 6, os irmãos verão essa expressão aparecendo de novo. E é útil lembrar que essa expressão aparece no contexto da igreja da Galácia, que era uma igreja que tinha problema ali com a ameaça dos judaizantes, a ameaça do legalismo. E Paulo usa essa expressão ali para falar da lei sobre a qual o crente está colocado, a qual o crente está sujeito. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é essa expressão, lei de Cristo? O que eu quero dizer é que ela é virtualmente sinônima da expressão que Tiago está usando. Quando ele fala lei perfeita, lei da liberdade. É virtualmente sinônima, é praticamente a mesma coisa. Diz respeito ao Evangelho, às verdades do Evangelho, aos ensinos de Jesus durante o seu ministério, e diz respeito às implicações de uma vida cristã, às implicações do Evangelho, aos imperativos do Evangelho. Essa é a lei de Cristo. Agora é importante nós entendermos como funciona essa lei, porque ela é diferente da lei mosaica. A lei mosaica acontecia por meio de preceitos, como eu disse para vocês, por meio ali de regras claras no contexto civil, de ordenanças cerimoniais, tudo isso. Essa era a lei mosaica. A lei de Cristo não é assim. A lei de Cristo, na lei de Cristo, não existem tábuas, legislações, casos, regrinhas, como acontecia da lei mosaica. Não é assim na lei de Cristo. A lei de Cristo, ela tem os seus imperativos, mas não há uma demanda legal. Não há uma constituição, por assim dizer ali, onde nós temos que seguir regrinhas específicas como acontecia na lei mosaica. Não é assim. Como nós já estudamos em Tiago, lá no versículo 21, nós vimos aqui a palavra de Deus é implantada no coração do crente. Possivelmente aí um eco das promessas de Jeremias a respeito da nova aliança, que Deus imprimiria a sua lei dos nossos corações. Nós não teríamos mais leis em tábuas de pedra. Agora essa lei estaria impressa no nosso coração. Ou seja, nós voluntariamente, abertamente, nós nos sujeitaríamos à lei de Deus, porque ela está impressa agora em nosso coração. Ela foi implantada em nosso coração. Então nós não temos mais um conjuntinho de regras do tipo faça, não faça. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nós não temos isso, é claro. O Novo Testamento nos dá ordens, é evidente. Não minta, fale a verdade, tudo isso daí é verdade. Mas, quando nós falamos da lei de Cristo, nós estamos lidando muito mais com algo relacionado à nossa consciência. Porque a nossa mente, quando nós nos convertemos, ela é renovada pelo Espírito Santo. E agora eu tenho liberdade. Inclusive é por isso que Tiago fala da lei perfeita, lei da liberdade. Eu não estou mais debaixo de um código frio, de um código legal em pedra. A lei de Deus, os princípios de Deus foram impressos no meu coração. E agora eu tenho uma nova consciência. E à luz dessa nova consciência eu preciso ter alguns cuidados. Por exemplo, se os irmãos olharem Gálatas, capítulo 5, versículo 13.
Os irmãos verão o perigo de nós tornarmos essa liberdade que nós temos em libertinagem. Olha só o que diz aí Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. A lei de Cristo é regida pelo amor. E nós estamos debaixo dessa lei. Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, mas a lei de Cristo trabalha na nossa consciência. Eu olho para os meus irmãos, eu considero eles superiores a mim mesmo. Eu olho para os meus irmãos e eu os amo. É algo que foi gravado no meu coração. E agora eu vivo isso.